Sublime graça é a mensagem precursora da segunda vinda de Jesus Cristo. É a mensagem de Elias. É a mensagem do Filho do Homem. É a mensagem do sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. William Marion Branham. This young boy, Uzziah, that we're speaking of this morning, he was Isaiah's hero. Este jovem rapaz, Uzias, de quem nós estamos falando nesta manhã, ele era o herói de Isaías. The young prophet in the days of Uzziah was watching this young fellow. Isaías, o jovem profeta, nos dias de Uzias, estava observando este jovem companheiro. Because Uzziah was a great man, Porque Uzias era um grande homem. a fine background. His father and mother both were strictly staunch believers in God. And they'd raised their boy to serve and to honor God. Ele veio de uma boa descendência. Seu pai e mãe, ambos eram crentes estritamente firmes em Deus. E eles tinham criado seu menino para servir e honrar a Deus. One of the great lackings of our day today in America and the rest of the world is godly parents to set an influence upon their children. Uma das grandes carências de nosso dia hoje, na América e no resto do mundo, são pais pios para firmarem uma influência sobre seus filhos. The parents of this day got away from the principles of the Scripture. Os pais deste dia têm se afastado dos princípios das Escrituras. Went more to the fashions of the world, and Eles desejam mais da moda do mundo. churches did the same thing. In doing that, we let it loose and brought the world into the church. And E as igrejas fizeram a mesma coisa. Ao fazer aquilo, nós deixamos isto frouxo e trazemos o mundo para dentro da igreja. that's the reason we have this great day of, if I say it respectfully here before these young people, the reason E essa é a razão que nós temos este grande dia de... Se eu digo isso respeitosamente aqui perante esses jovens, hoods and so forth, as they call it, and bad characters. Too much of it is because of the home life that they were influenced by in their earlier days. a razão é que nós temos tantos marginais e assim por diante, assim como eles chamam isto, e pessoas de mau caráter. Muito disto é devido à vida no lar pela qual eles foram influenciados nos seus primeiros dias. I'm still a believer that bring up a child in the way that it should go. And when it gets old, it will not depart from it. Eu permaneço um crente naquilo. Crie uma criança no caminho que ela deve andar, e quando ela atingir a idade da responsabilidade, ela não se apartará disto. Now, Uzziah was a boy who had been brought up in such a parenthood till it influenced him. Agora Uzias havia sido um menino que havia sido criado com os pais numa tal posição, até que isto o influenciou. Look at one of our greatest Americans I can think of was Abraham Lincoln. Olhe num dos nossos grandes americanos de quem eu poderia pensar. Foi Abraham Lincoln. He was certainly deserves all the credit that's given him and more. Ele certamente foi merecedor de todo o crédito que lhe é dado e mais. He had a bad start, born in a poor home, had no way of making an education, rode in the sands. Ele teve um mau começo. Nasceu num lar pobre e não tinha condições de poder ter uma educação escolar.
escrevia nas areias. We understand that the only two books that he ever owned in his life Nós entendemos que os únicos 2 livros que ele sempre possuiu em sua vida, he was about 21 years old, was the Bible and Pilgrim's Progress. até que ele tinha por volta de 21 anos de idade, foram a Bíblia e o Progresso do Peregrino. Or it might have been Fox Book of Martyrs, is one of those books. Ou isto talvez tenha sido o Livro dos Mártires por Fox, foi um daqueles livros. See what that man read. It influenced his life. Porém, vocês veem, o que aquele homem leu, isto influenciou sua vida. And that's the same thing it is today. Our markets are loaded with vulgar and filth to poison the minds of our young children, and then we lay the fault on to... E aquela é a mesma coisa que é hoje. Nossos mercados estão acumulados de vulgaridade e sujeira para envenenar as mentes de crianças. E então nós colocamos a culpa neles. I think many times it belongs to us Christian people who will not stand up for the thing that's right and have those things lawed off of our shelves and so forth. Quando eu penso, muitas vezes isto pertence a nós pessoas cristãs, que não nos firmamos pela coisa que é correta e temos aquelas coisas afastadas das nossas estantes e assim por diante. Homes also that we let loose and permit all these vulgarities and things to come into our home to influence the children. E então nossos lares também, pois nós deixamos afrouxar e permitimos todas estas vulgaridades e coisas assim entrar em nossos lares para influenciar as crianças. Uzziah had been brought up right. Porém, Uzias havia sido criado corretamente. We understand now in 2 Chronicles 26, you can read the story, that at the age of 16, he was made king at the death of his father. And he become king at 16. E ele foi. Nós entendemos agora em 2 Crônicas 26. Você pode ler a história que na idade de 16 anos ele foi feito rei depois da morte de seu pai. E ele se tornou um rei aos 16 anos. Had these godly parents, he started right off with his kingdom to do that which was right. Havendo tido aqueles pais pios, ele começou corretamente com seu reino de fazer aquilo que era correto. He never catered to popular opinions or politics of that day. He served God. Ele nunca serviu de instrumento a opiniões populares ou políticas daquele dia. Ele serviu a Deus. Now that is a good man to be influenced by. Agora, aquele é um bom homem pelo qual ser influenciado. And that will take his stand for that which is right in the time of when popular opinion is running contrary and politics is running contrary, but a man that will set right straight in the road. Homem que toma sua posição por aquilo que é correto no tempo de quando a opinião popular está correndo ao contrário e políticos estão correndo ao contrário, porém homem que se firma corretamente no caminho. New president has just taken over since President Johnson, since the assassination of President Kennedy. Este novo presidente que acabou de assumir, presidente Johnson, desde o assassinato do presidente Kennedy. That's the other day that he called for all the clergy throughout the nation for prayer to help him. Quando ele pediu, outro dia, que ele pediu a todo o clero através da nação para orar para ajudá-lo. That in the man. Eu admirei aquilo no homem. He's calling for God to help him understand that he is a believer and trust in God. Está vendo? Ele está pedindo a Deus para ajudá-lo. Eu entendo que ele é um crente e confia em Deus. So we need men like that. And desta forma, nós necessitamos de homens como aquele. That Uzziah, in his time, his kingdom spread all the way into Egypt and all the countries round about. It was so great until his kingdom became next to Solomon's kingdom. The glory of the Lord was with him. E nós encontramos que Uzias, no seu tempo, seu reino se propagou até o Egito e todos os países vizinhos até que isto foi tão grande até que seu reino se tornou próximo de Salomão.
A glória do Senhor estava com ele. This gave great help to the young prophet Isaiah, who was watching this man. Isto deu uma grande ajuda ao jovem profeta Isaías, que estava admirando este homem, King, because este jovem rei, brought to the palace during the time of the reign of this young king. porque ele foi trazido ao palácio durante o tempo do reinado deste jovem rei. Isaiah, being a young prophet at the time, and seeing how God blessed him and influenced him and gave him the right thing, and we know that all the nations around about paid tribute to him. There was no wars, and it was a great thing, a lesson to Isaiah. Isaías, sendo um jovem profeta naquele tempo e vendo como Deus o abençoava e o influenciava e lhe dava a coisa correta, e nós sabemos que todas as nações ao redor pagavam tributos a ele. Não havia guerras, e isto foi uma grande coisa, uma lição para Isaías. Isaiah found something else in here, that how God will bless them that'll be true to His word and His commandments. Isaías encontrou algo mais aqui, que é como Deus abençoa aqueles que são fiéis à sua palavra e aos seus mandamentos. Uzziah set the example for Isaiah. E Uzias estabeleceu um exemplo para Isaías. What a glorious kingdom it was. E quão glorioso reino foi. Here we find where that a Christian testimony E agora aqui nós encontramos aonde que um testemunho cristão, no matter how great it's been in the past, it must always continue that way. não importa quão grande isto tenha sido no passado, isso deve continuar sempre daquela maneira. Uzziah, when he got to the spot to where he thought he was secure, then he got lifted up in his heart. Uzias, quando ele chegou num ponto onde ele pensava que ele estava seguro, então ele se exaltou em seu coração. He got to a place that no one could tell him anything. If that Ele chegou a um ponto que ninguém lhe podia dizer nada. Se aquilo não é, por assim dizer, um exemplo de muitos hoje, even we find it amongst our Christian leaders. nós encontramos até mesmo entre nossos líderes cristãos, Work all their life nearly to become some bishop or some great influential man. eles trabalham toda a sua vida, quase, para se tornarem algum bispo ou algum homem And as soon as they get to that spot, they get lifted up. e de grande influência, então logo eles cheguem àquele ponto, eles se exaltam. We find evangelists in the field that God bless their ministry. Nós encontramos evangelistas no campo, que Deus abençoou o seu ministério. Thing you become lifted up till you get to a spot that they feel that they're secure all around. They're people. E a primeira coisa que acontece, eles se tornam exaltados até que eles chegam a um ponto que eles sentem que eles estão seguros totalmente em volta de seu povo. They've reached that place to where they can do anything they want to and get by with it. Eles têm alcançado aquele lugar onde eles podem fazer qualquer coisa que eles desejam e não serem punidos. How many wonder we're thinking of just now? Of great men, great servants who God has used, and finally comes to a place to feel that they know so much about the Word of God. Quantos, eu me pergunto, de quem nós estamos pensando agora mesmo, de grandes homens, grandes servos de Deus, que Deus tem usado e finalmente chega a um ponto até que eles sentem que eles sabem tanto a respeito da palavra de Deus, And have that time off to pray no more. até que eles nem mesmo têm mais aquele tempo reservado para orar. Social visits, visit somebody, go out to dinner. And the time that they should be spending with God alone and preparing to come out in the sweetness of the Spirit before the congregation, they're out somewhere with some entertainment. Eles têm sempre visitas sociais, visitam alguém, vão jantar fora, e o tempo que eles deveriam empregar com Deus sozinhos em preparação para sair na doçura do Espírito perante a congregação, eles estão fora em algum lugar com algum divertimento. Can't serve God and man at the same time. Você não pode servir a Deus e ao homem ao mesmo tempo. Servant should be an isolated person to Him only.
O servo de Deus deveria ser uma pessoa isolada, somente para ele. If we could only let the people see that, and then Se nós somente pudéssemos deixar as pessoas verem isto, to a place they make themselves under obligation as they meet the people. e então eles chegam a um ponto que eles fazem a eles mesmos sob obrigação, enquanto eles vão se encontrar com as pessoas. People, and there's bound to be a want for this and a want for that. And then the man of God gets his mind all tore up, and he's so tore up when he goes to his room. Eles se encontram com as pessoas e ali há uma obrigação de ter um desejo para isto e desejo para aquilo, e então o homem de Deus tem sua mente toda rasgada e ele está tão dilacerado quando ele vai ao seu quarto. Begins to study. Now, if I don't do this, this man will feel bad about it, and this don't do this, this man will feel bad about it. Ele começa a estudar. Agora, se eu não faço isto, este homem ficará sentido acerca disto. E isto, se não fizer isto, este outro homem ficará sentido acerca disto. When he walks out to the platform, he hardly knows where he's standing. His mind's all tore up when he ought to have spent that time with God. E então, quando ele sai para a plataforma, ele mal sabe qual é sua posição, sua mente está toda dilacerada, quando ele deveria ter empregado aquele tempo com Deus. A man of God should be dedicated wholly to the service of God. Eles não são líderes sociais. Um homem de Deus deveria ser totalmente dedicado ao serviço de Deus. And we find that that's too bad that we have it. E nós encontramos que é uma pena que nós tenhamos isso. A great thing that we find, because I realize I'm speaking to ministers this morning. E uma outra grande coisa que nós encontramos, porque eu reconheço que eu estou falando a ministro nesta manhã. You want, when we come before a congregation, knowing this, that perhaps we'll never meet again like we are this morning. E nós desejamos, quando nós vimos perante uma congregação, sabendo isto, que talvez nós nunca nos encontraremos novamente da maneira que nós estamos nesta manhã. And then the things that you say, God holds you responsible for them. E então as coisas que você fala, Deus lhe faz responsável por elas. Must come praying and asking God what to say, and then depend on Him when you get in the platform for something that will help the people. Desta forma você deve vir orando e pedindo a Deus o que dizer, e então dependa dele quando você chegar na plataforma para alguma coisa que ajudará as pessoas. We all know of man in the field today, great man. Nós todos sabemos de homens no campo hoje, grandes homens. Gets to a spot where after they get their congregation all around them, they feel so secure to think they can even sin and get by with it. Alguns deles chegam a um ponto que até eles têm toda a sua congregação ao redor deles. Eles se sentem tão seguros que eles pensam que eles podem até mesmo pecar e não serem punidos. We've been known of ministers taking the wrong road. Nós temos conhecimento de ministros tomando o caminho errado. And many times that's because that they feel secured, that, oh, the people let me get by with anything. E muitas vezes aquilo é porque eles se sentem seguros que, as pessoas me deixarão passar impune com qualquer coisa. People might, my brother, but As pessoas talvez, meu irmão, porém Deus não o fará. you're going to answer to God. You must never try as a minister to try to deceive the ears of your congregation, regardless of how much they could scream or shout or carry on or pat you on the back and say the message is wonderful. You must be a servant to Está vendo? Você vai responder a Deus. Você nunca deve tentar como um ministro, tentar enganar os ouvidos de sua congregação, sem considerar de quanto eles possam gritar ou aclamar, ou agir emocionadamente, ou bater em suas costas e dizer, a mensagem é maravilhosa. servant to Christ, to stay honorable with that word, because that word will reflect itself through you and you're going to influence somebody that's watching your life. Você deve ser um servo para Cristo, permanecer honrável com aquela palavra,
porque aquela palavra refletirá ela mesma através de você, e você irá influenciar alguém que está observando sua vida. People likewise. Jovens, da mesma maneira. Businessman, the same way. Homens de negócios, da mesma maneira. He got lifted up with pride. He thought he was just so secured until God had let him get by with anything. A young teenager. O rei se exaltou com soberba. Ele pensou que ele estava tão seguro até que Deus o deixaria passar impune com qualquer coisa. Not long ago, a Christian, he was doing something, he was admiring a certain rock and roll young fellow that belonged to his church. Um rapaz adolescente disse, não muito tempo atrás, um cristão. Ele estava fazendo algo, ele estava admirando um certo jovem indivíduo do rock and roll que pertencia à sua igreja. I was speaking at a Christ meeting, and this young fellow said, you know, I admire so-and-so. I think he's one of the most staunch Christians. E este jovem indivíduo disse, sabe, eu admiro fulano, eu penso que ele é um dos mais firmes cristãos. And the boy is a rock and roll king. E este rapaz é o rei do rock and roll. I said, I think there's only one difference between this young man and Judas Iscariot. E eu disse, eu penso que há uma única diferença entre este jovem e Judas Iscariotes. Judas got 30 pieces of silver, and this man got fleets of Cadillacs and millions of dollars for selling out to Christ. Aquilo é, Judas recebeu 30 peças de prata, e este homem recebeu frotas de Cadillacs e milhões de dólares por trair a Cristo. You say such a thing as that, Mr. Branham. Disse, como pode você dizer tal coisa como essa, Sr. Branham? Como poderia fazer isso? You do that, I said, because it is the truth. Eu disse, porque esta é a verdade. Influence of singing those Christian songs and things like that before the young people and getting out in the world like that throws the greatest stumbling block more than all the bootleg joints and everything else there is in the country. Aquela influência do canto daquelas canções cristãs e coisas assim perante os jovens e saindo para o mundo daquela maneira jogam a maior pedra de tropeço, mais do que todos os bares de bebidas e tudo mais que há no país. It's a disgrace that would even be permitted. É uma desgraça que haja aquilo até mesmo que seja permitido. Church ought to rise up and not even permit those hymns to be. A igreja deveria se levantar e nem mesmo permitir aqueles hinos serem cantados por pessoas assim. People like that, taking a talent that God gave them and influencing with their lives, speaking louder than what their words are. Tomando o talento que Deus lhes deu, influenciando com suas vidas, falando mais alto do que suas palavras falam. How can people make such plays as these men does and then stand and sing hymns and things like that? It's the very height of hypocrisy. Como podem as pessoas fazerem tais músicas como estes homens fazem e então permanecer e cantar hinos e coisas assim? Isto é o próprio auge da hipocrisia. And we find out that goes among Christians, believers. E nós encontramos que aquilo vai entre os cristãos, crentes. This young man said, well, I'll tell you what I think about it. He said, I think that God loves me so much that he'll let me get by with anything. E este jovem disse, bem, eu lhe direi o que eu penso acerca disto. Disse, eu penso que Deus me ama tanto até que ele me deixará passar impune com qualquer coisa. He never did do that. Eu disse, ele nunca fez aquilo. He would do it. Even Israel, his nation, even David, a man after his own heart, reaped every grain that he sowed. Ele nunca faria isto. Mesmo Israel, sua nação, mesmo Davi, um homem segundo o seu próprio coração, ceifou todo o grão que ele semeou. You'll do it too. Each one of us will do that. We know that. E você fará isso também? Cada um de nós fará isso. Nós sabemos disso. But he got lifted up so much in his heart. Now I want to speak this word to the full gospel businessman. Porém, ele se exaltou tanto em seu coração. Agora eu desejo falar esta palavra aos homens de negócios do Evangelho completo. He got so lifted up in his heart until he thought he could take a minister's place. Ele se exaltou tanto em seu coração,
até que ele pensou que ele podia tomar o lugar de um ministro. He tried to become a minister, Ele tentou se tornar um ministro, called to be. no que ele não foi chamado para ser. Now I think that's many times that we're sometimes man in these ranks and businessmen's groups, they get to a spot that God blesses them in their business and makes them prosperous and so forth, till they get to a place that they think they ought to preach the gospel also. E em sua posição, e os grupos de homens de negócios, eles chegam a um ponto que Deus lhes abençoe em seus negócios e os faz prósperos e assim por diante, até que eles chegam a um ponto onde eles pensam que eles deveriam pregar o evangelho também. That's wrong. That is wrong. E isso é errado. Isso é errado. Always let a minister do that preaching, because as Oral Roberts once said, it's hard enough to keep the thing clear by ministers, let alone by man who's not called for that office. Você sempre deveria deixar um ministro fazer aquela pregação, porque assim como Oral Roberts disse uma vez, é muito difícil se manter a coisa limpa com os ministros, quanto mais com o homem que não é chamado para aquele ofício. You should have men there that knows and are ordained for the work. Está vendo? Você deveria ter homens ali que saibam e sejam ordenados para a obra. That we find out that this man being a great man, a good man, an honorable man, but he took the offering, the censer. E isto prova que nós encontramos que este homem, sendo um grande homem, um bom homem, um homem honrável, porém ele tomou a oferta, o incensário. The altar of the Lord to burn incense before the Lord, which is only for a dedicated priest to do so. E foi no altar do Senhor para queimar incenso perante o Senhor, aquilo que era somente para um sacerdote dedicado para fazer isto. But he thought, being that God loved him so much and he had been so good to him, that he could go do that anyhow. Porém, ele pensou, sendo que Deus o amava tanto, e ele tinha sido tão bom para ele, que ele podia ir fazer aquilo de qualquer maneira. Answered him and said, "You're not ordained to that office. God forbids that anyone should come in there only a Levite. It's dedicated to that service." E o sacerdote correu após ele e disse, você não é ordenado para aquele ofício. Deus proíbe que qualquer um entre ali. Somente um levita que é dedicado para aquele serviço. You should never do that. Você nunca deveria fazer aquilo. That's the way many times that what I think has got the world today in such a confusion that man go out and try to take those places which you're not ordained to do. E aquela é a maneira muitas vezes que eu penso que tem tomado o mundo de hoje em uma tal confusão que o homem sai e tenta tomar aqueles lugares que eles não são ordenados a tomar. It gets to a spot to where they try to fulfill this office and they're not called for that place. Chega a um ponto onde eles tentam preencher este ofício e eles não são chamados para aquele lugar. Now, we find out, though a good man, blessed of God. Agora, nós encontramos ainda que é um bom homem, abençoado por Deus. Blesses you, you stay in the category that God has called you in. Porém, se Deus lhe abençoa, você permaneça na categoria que Deus lhe tem chamado. If it's a housewife, remain a housewife. Se é uma dona de casa, permaneça uma dona de casa. If it's in a business, remain in that business, reflecting God. Se é um negócio, permaneça naquele negócio, refletindo Deus. And whatever God has called you to, let it be that, because He wants you to be a real housewife. E seja o que for que Deus lhe tenha chamado a fazer, deixe isto ser daquela maneira. Reflect your influence upon another person that would want to be a good housewife. Porque Ele deseja que você seja uma verdadeira dona de casa, para refletir sua influência sobre outra pessoa que desejaria ser uma boa dona de casa. Businessman, let your life so be that it will reflect Jesus Christ in your business with honesty and integrity. Se você é um bom homem de negócios, deixe sua vida ser de tal maneira que reflita Jesus Cristo em seu negócio com honestidade e integridade. With things that
really mean something because somebody is watching your life. E com coisas realmente significam algo, porque alguém está observando sua vida. Somebody. God has to have a real housewife. Você está influenciando alguém. Deus tem que ter uma verdadeira dona de casa. Have a real teenage in school. Deus tem que ter um verdadeiro adolescente na escola. Have a real minister, a real businessman. Deus tem que ter um real ministro, um verdadeiro homem de negócios. That will reflect him, because there they see in you Christ. Alguém que o reflita, porque eles veem em você Cristo. No matter what the world's got to do, that has not one thing to do with you or I. Não importa o que o resto do mundo tem que fazer. Aquilo não tem nada a ver com você ou comigo. Responsible to God for our life and for our experience with Christ. Nós somos responsáveis para Deus por nossas vidas e por nossa experiência com Cristo. We find out that in his trying to take the minister's place and someone telling him he's out of place, telling him he shouldn't do that, he's out of place. Agora, nós encontramos que em sua tentativa de tomar o lugar do ministro, e alguém lhe disse que ele estava fora do seu lugar, dizendo-lhe que ele não deveria fazer aquilo. Ele estava fora de lugar. Ele se irritou. Angered, he was so angered until his face turned red. Irritou-se, ele ficou tão irritado até que sua face se tornou vermelha.